Vamos para o momento da nossa reflexão, que está no livro de Josué, amém? Capítulo 2. Glória a Deus. Vamos falar hoje um pouquinho só da história de Raabe. Amém? Glória a Deus. Eu li essa passagem em várias, pelo menos umas 6 traduções, e vai citar quem era Raabe, né? Mas eu não queria usar essa palavra, tem muita criança aqui de manhã, e depois eles ficam perguntando, e é tão difícil a gente, mãe, explicar algumas coisas, né? Então, no lugar de mãe, eu fui lá, sinônimo.com, e um sinônimo é ou uma cortesã, ou uma mulher pública, né? Fica de uma maneira mais elegante. Eu não queria usar a palavra que está aqui, embora, se ela está aqui, né, e eu creio em várias traduções, ela tem um significado, mas os irmãos entenderam, né? Amém? Josué capítulo 2. Então, do acampamento de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões com a seguinte instrução: faça o reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de Raabe. E ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a ordem a Raabe: traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcance. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondidos debaixo de feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus supremo em cima, no céu e embaixo, na terra. Agora, portanto, jure-me pelo Senhor, que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Deem-me alguma garantia de que quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai, de minha mãe e também dos meus irmãos e irmãs, suas famílias. Amém? Vou ler só até aqui porque o texto é bem comprido. Glória a Deus. Então, depois que Moisés morreu, Josué foi eleito por Deus para tomar o lugar de Moisés e conduzir o povo até a terra prometida. E Deus deu as instruções a Josué, que mandasse 2 espias até Jericó. E lá morava Raabe, né? Uma mulher cortesã, uma mulher pública. E quando Josué dá a instrução para os espias irem lá, eles já haviam destruído outras cidades, tomado outras cidades, né? Então, quando Deus mandava eles invadirem as cidades, era para destruir tudo, não era para deixar ninguém vivo, né? Era só para pegar os ouros, as pratas e os bronzes. E a notícia chegou até Jericó, o povo ficou desesperado, falou assim: não, Deus é com esse povo e nós vamos todos morrer. Só que Deus, ele é tão perfeito que ele enviou os espias para a casa de Raabe. Não é comum uma pessoa desconhecida entrar na sua casa e se alojar lá. Então, é um fato de quem Raabe era, né? Entrava muitos homens na casa dela. Então, era um fato de quem era Raabe.
E ali, Raabe, logo, ela vê que eles eram os espias e que Deus era na vida deles. Então, Raabe, ela vai tomar ali uma decisão. Né? Ela sabia que toda a cidade, né, como a gente leu, toda a cidade estava apavorada e não tinha mais nem forças para lutar de tanto medo. Mas Raabe, ela foi sábia, foi ousada, ela teve iniciativa, porque quando ela viu aqueles homens, ela falou assim: estes são os homens de Deus, a quem nós temos ouvido, que Deus tem usado para fazer grandes coisas, né? Que abriu o Mar Vermelho para eles passarem, que derrotou as cidades. Então, o ponto que eu quero falar sobre hoje é isso. Lá no versículo 9, ela fala para eles, né? Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Ela já sabia que a terra era deles, porque foi Deus quem deu. E no versículo 11, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus supremo, em cima no céu e embaixo na terra. Eu acredito dentro de mim que Raabe, ela foi a única que olhou a circunstância de um modo diferente. Né? Não com desespero, não. Se esse Deus é o Deus, esse Deus todo-poderoso, a fé entrou no coração dela. E Raabe, ela tomou uma decisão, ela entregou a chave da cidade na mão deles. Amém? Porque ela poderia ter entregado, né? Porque o rei fica sabendo, manda lá, creio que os soldados, né? Para pegar, ela poderia ter entregado eles. Senão a gente pode tentar, vamos lutar até o fim. Né? Vamos dar nosso sangue, a nossa nação, a nossa cidade. Mas ela sabia, Deus já tinha tocado no coração dela. E eu quero fazer uma analogia aqui. Como Raabe entregou a cidade da porta e da chave. Aleluia. Nós queremos ser a porta. E também queremos ser a chave. A chave é as minhas vontades, as minhas escolhas, o meu querer, do meu jeito. Mas, irmãos, desde a Idade Média, quando o rei daquele lugar, né, o governador, entregava a chave a alguém que queria tomar a terra, isso era sinal de rendição sem resistência. Né? E nós entregamos a nossa chave da nossa vida sem resistência, os nossos quereres de vontade própria, sem resistência, ou é como aquele ditado que diz, né, se não é pelo amor, é pela dor. Nós somos a cidade. E Deus quer que nós entregamos a chave para Ele abrir as portas. Porque a gente acha que a gente é tudo, né? Que nós somos a cidade, a porta e a chave. Eu sou, eu posso e eu faço. Não. Nós somos uma cidade. Então entreguemos ao Senhor a chave para que Ele possa abrir as portas. Um prefeito, a gente vê hoje em dia muito isso, ele dá a chave da cidade, às vezes algum cidadão, algum artista, né? E isso é sinal do quê? De honra, de respeito, né? De reconhecimento daquela pessoa, de poder, da pessoa ser uma bênção para aquela cidade. E quando nós entregamos a chave da nossa cidade ao Senhor, nós estamos reconhecendo que a honra é dEle, que o poder é dEle, que Ele é a bênção nas nossas vidas, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Nós somos a cidade. E Ele é a chave que abre todas as portas. Então, que entreguemos nesta manhã a Ele a chave, para que Ele abra todas as portas que nós precisamos e que nós não sabemos abrir. Às vezes a gente acha que sabe abrir a porta, mas nós não sabemos, porque é aquele que abre porta e fecha a porta. Né? Coloca uma onde não tem e fecha aquela que tem. Ele é o dono da porta, amém? E aqui, o que inclui nessa entrega? Os nossos sonhos, a nossa família, os nossos projetos, o nosso casamento, o nosso tempo. Porque a gente quer dar um tempo parcial para o Senhor, né? De manhã eu faço isso, depois eu dou um tempinho para o Senhor. Não. Os nossos sentimentos, as nossas vontades, a nossa boca. Tudo é entregue ao Senhor. O que nós falamos é bênção? Ou é maldição? É agradecimento? Ou é murmuração? Ou é lamentação? Ou é só choro? Né? Se nós passamos por tempos difíceis,
por dificuldades, nós temos que escolher entregar a nossa cidade nas mãos do Senhor. Ele é aquele que abre as portas. Às vezes o que você está precisando é de sabedoria para lidar com a situação. Às vezes é tão simples, mas você não quer entregar a chave para o Senhor. Você não quer deixar Ele abrir a porta da sabedoria sobre a sua vida. Não quer deixar abrir a porta da estratégia. Às vezes é falta de uma estratégia, olhar por uma visão diferente. Né? Nós somos turrões, né? Assim, minha avó fala, ficar fazendo fusquinha com as coisas, né? E persistindo, achando que você está certo. Não, assim vai dar certo. Assim. Não, porque você está querendo abrir a porta. Né? E não adianta. Você pode pegar qualquer chave e colocar na fechadura. Às vezes ela até entra, mas ela não vai girar. Ela não vai girar. Então a bênção ela não vai vir para a sua vida, porque você está com a sua chave na mão. Entrega a sua chave ao Senhor. Raabe entregou sua chave, a chave da sua cidade, para aqueles espias, porque Deus já tinha tocado sobre a vida dela. Acredito eu que quando ela ouviu tudo que Deus estava fazendo através dos israelitas, ela falou, eu quero esse Deus na minha vida, não importa quem eu seja hoje, o que eu esteja fazendo hoje, eu creio nesse Deus. E teve um propósito nisso, ela não quis salvar só ela, porque pelo contexto ela morava sozinha, né? Eles foram para a casa dela. Pela vida que ela vivia, ela morava sozinha, ela não morava com pai, mãe, irmã e filhos. Mas ela teve o propósito de resgatar ela e a família dela. Né? Ela foi lá, fez um acordo com os espias. Olha, seja bondoso comigo, como eu fui bondoso com vocês. Né? Guarda a minha vida. E mais para frente no texto onde nós não lemos, eles falam assim, ó, coloca aqui este bordão, coloca lá na sua janela. E ela ajudou eles a fugirem pela janela. Coloca lá que quando nós invadirmos a terra, você e a sua família será guardada, serão salvas. Também vai dizer, Josué vai dizer, que quando invadiram, ele falou aos espias, vão lá e pega a família que vocês prometeram. Né? E Raabe, uma mulher improvável, num contexto improvável, né? Com uma vida improvável. Ela entrou no hall da fama da fé, né? Tá lá em Hebreus 11. Né? Pela fé, Raabe não foi morta, pois ela acolheu os espiões em paz na sua casa. Amém? Lá em Tiago 2,25, a fé dela foi comparada de Abraão. Olha que luxo, né? Quem era Abraão, né? O pai da fé, né? O início do povo de Deus. Aleluia. E Raabe está na genealogia ascendente de Jesus. Olha que coisa linda. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Ela era bisavó de Davi. Não é lindo? O que Deus faz com as nossas vidas, quando nós entregamos tudo na mão dele, tira nós de uma vida oprimida, às vezes nos achamos inferior, não dignos. Realmente não somos, mas às vezes vem aquela humilhação dentro de nós, nos sentimos rastejando pelo mundo, e Deus nos pega e nos faz pessoas de bênção, com história para contar, com testemunho para contar. Onde o seu nome for citado, vai ser lembrado. Olha, tal pessoa passou por isso. Olha, tal pessoa fez isso. Né? Entregue a chave da sua vida nas mãos do Senhor e deixa que tudo mais Ele faça. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. As palmas louvam e engrandecem o nome do nosso Deus.